Jana hey nei nei, Jana hey nei nei, Jana hey nei nei, Jana hey nei nei. Olá, irmãos, esse é o primeiro bloco da terceira aula sobre Umbanda e Espiritismo. Então é muito importante entender um pouquinho do Espiritismo para conseguir diferenciar Espiritismo de Umbanda. Assim como o Candomblé, Espiritismo guarda semelhanças e diferenças com a Umbanda. Então, em comum do Espiritismo com a Umbanda, a gente tem a mediunidade e a comunicação com os espíritos, em comum. No entanto, o Espiritismo é um segmento, Umbanda é outro segmento. Então, vamos entender o que é Espiritismo. A palavra Espiritismo foi criada, essa palavra foi cunhada, portanto é um neologismo criado por um homem que ficou conhecido como Allan Kardec. O seu nome não era esse. O seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome de um francês que entre 1854 e 1857 deu início ao Espiritismo, no qual ele criou essa palavra para identificar a sua doutrina codificada em 5 livros. Então, quem é este homem? O que ele criou? O que ele codificou? O que é o Espiritismo? Ele mesmo diz: para coisas novas é necessário que se criem novas palavras. Então, todos que creem em espíritos, que creem em algo além da matéria, são espiritualistas. Mas aqueles que seguem a doutrina de Kardec, estes são espíritas, que praticam o espiritismo. Esse francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um cientista na França, vivendo uma época pós a Revolução Francesa, e ele fazia parte de um movimento chamado positivismo. Allan Kardec era um positivista, e por vários momentos na sua obra a gente vê ele falando, segundo o espírito positivista, ou o espírito positivo, ou o espírito do positivismo. Esse espírito diz respeito a uma maneira de ver o mundo, que é algo que surgiu com Auguste Comte na França. Esse movimento chamado positivismo era um movimento que faz crer que tudo no mundo pode ser explicado por meio da ciência e que por isso a ciência há de substituir a religião, que a religião é algo criado para o homem para explicar as coisas que ele desconhece por meio de dogmas, e que mesmo a religião também, no seu tempo, substituiu a antiga magia e as antigas mitologias. Assim como Franz Bardon e alguns outros teóricos faziam crer de que a magia sempre foi pura superstição do homem que, tendo medo das forças da natureza, desconhecendo como essas forças da natureza agem, e por causa do medo, esse homem criou a magia, que é pura superstição, que não funciona, não tem efeito nenhum, nem nada, não serve para nada, só serve para esse homem, de alguma forma, esvair do seu medo, fugir do medo, ou a crer que controla algo que seja incontrolável. Isso, nós não aceitamos essa teoria com relação à magia. Cremos sim que magia é manipulação de forças, poderes e mistérios, e que trabalham principalmente com esses elementos no mundo natural, no mundo astral. Essa é a nossa crença. Mas Allan Kardec é de uma época em que a Revolução Francesa, um movimento em que o povo tomou o poder na França,
com o apoio dos intelectuais da época, que eram os iluministas, eles derrubaram a monarquia e derrubaram a igreja. E fizeram crer, e durante muito tempo a comunidade científica fez crer de que religião é pura superstição. Allan Kardec vem dessa linhagem. Vem de uma linhagem de Revolução Francesa, que derrubou a igreja, vem de uma linhagem de iluminismo, vem de uma linhagem de cientistas, de positivistas. Então esse é o perfil de Allan Kardec. Um homem de ciência, um homem cético, um homem que trabalhou no Instituto Pestalozzi de Ensino, no qual a sua especialidade era metodologia de ensino. Então Allan Kardec era especialista em criar métodos ou descobrir quais os melhores métodos para ensinar. Ensinar o quê? Qualquer coisa. Qual o melhor método para ensinar matemática, línguas, astronomia, física? Allan Kardec era especialista em método e era um professor dedicado que dava aula de muitas matérias. Um homem de bem, que inclusive dava aulas em sua casa para pessoas que não tinham condição de ir a um instituto. Pois bem, esse cético, ali na França, por conta de um amigo, foi visitar um fenômeno chamado fenômeno da mesa girante, que consistia em algo muito parecido com aquilo que no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, foi chamado e é chamado de brincadeira do copo. Então é muito comum, pelo menos eu vi muito isso na minha infância, a brincadeira do copo em que as crianças, eu digo crianças porque algo que se faz como brincadeira não é algo que um adulto o faça. E também porque essa brincadeira do copo realmente não deveria ser feita como brincadeira. Que é quando as pessoas se juntam, se reúnem em torno de uma mesa, colocam as letras e os números e um copo no meio da mesa. Isso também é chamado de mesa Ouija, aonde se reza, chama a presença dos espíritos, põe o dedo no copo, faz uma pergunta e esse copo começa a andar e responder. O copo vai indo de letra por letra, criando nomes, criando palavras. Essa é a brincadeira do copo. Na França, eles faziam a brincadeira com uma mesa, chamada de mesa girante. As pessoas sentavam em torno de uma mesa e faziam perguntas para a mesa. E a mesa respondia sim ou não. A mesa girava sozinha para um lado ou para o outro. Esse é o fenômeno mesa girante. Allan Kardec, um cientista, ele teve presente, ele viu o fenômeno da mesa girante, ele viu que não é possível, aquela mesa se movia sozinha, sem ninguém interceder, sem ninguém pôr a mão na mesa, a mesa dava estalidos, a mesa flutuava, até que as pessoas tiveram a ideia de colocar letras na mesa e a mesa começou a responder perguntas. Então podia ser um fenômeno da mente, a mente daquelas pessoas fazendo a mesa se mover. No entanto, a mesa mostrava respostas de inteligência e a mesa respondia perguntas às quais aquelas pessoas não dominavam o assunto, até que a mesa começou a revelar que o seu movimento se dava por intermédio da presença de um espírito. Ou seja, não é a mesa que fala, mas um espírito usando a mesa para se comunicar. E esse espírito dizia de onde ele veio, onde ele desencarnou, quem ele foi, o que não foi, e Allan Kardec viu ali um fato. Os espíritos se comunicam. E um fato que não tinha naquele momento, para Allan Kardec, não tinha nada a ver com religião, apenas um fato. Ele, como um homem de ciência, começou a estudar esse fato e começou a aplicar um método acadêmico para criar uma teoria de comprovar a veracidade desse fato e classificá-lo como um fato científico, o fato de uma mesa se mover, responder perguntas por intermédio dos espíritos. Assim nasceram os primeiros estudos de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao qual um desses espíritos lhe revelou que numa outra encarnação o Hippolyte Denisard teria sido um druida. Druida é um sacerdote da cultura celta, da religião celta. Lembra aquela figura do Merlin, ou do Merlin, um druida. Eu recomendo a quem se interessa por essa cultura assistir o filme As Brumas de Avalon, que mostra um pouquinho dessa cultura celta.
Então, a cultura celta é uma cultura voltada à natureza, que tem religião, espiritualismo, magia, culto às divindades e etc. Tem inclusive muitas semelhanças com a Umbanda. Mas ali na França, esse antigo druida, agora chamado de Allan Kardec, é um cientista, é um cético, é um positivista e ele está de frente para um fato. Os espíritos, depois da morte, a gente continua vivo em espírito e há como se comunicar. Além das mesas, Allan Kardec verificou que algumas pessoas davam comunicação direta, algumas pessoas ouvem os espíritos, outras pessoas conseguem ver os espíritos e outras pessoas conseguem escrever mensagens dos espíritos. E Allan Kardec ficou fascinado, ele ficou encantado, ele queria saber em profundidade o que era isso. Então, ao longo dos anos, dos meses, Allan Kardec foi identificando quais as pessoas mais confiáveis para ele se comunicar com os espíritos e tirar suas dúvidas, para criar uma formulação de base científica, aplicando um método. Lembrando, Allan Kardec é especialista em metodologia, aplicando um método científico e uma metodologia para que esse conhecimento que os espíritos traziam pudesse ser ensinado para todos. Allan Kardec estava diante do maior questionamento do ser humano. Allan Kardec viu na comunicação com os espíritos a possibilidade de responder às questões existenciais do ser humano, que são exatamente algumas perguntas como: de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Ou seja, de onde eu vim antes de nascer, por que a gente nasce nesse mundo e para onde a gente vai depois de morrer. São perguntas que as religiões se ocupam de responder. E agora Allan Kardec, ele viu a possibilidade de ter essas respostas respondidas sem a estrutura da religião, que para ele naquele momento é uma estrutura de superstições, onde os rituais são vazios, onde os símbolos e os signos não servem para nada, onde a magia não tem fundamento. O que importa para Kardec é a comunicação com os espíritos e o que eles podem responder sobre as questões existenciais. Então surgiram ali os primeiros questionamentos de Allan Kardec sobre os espíritos dentro dessas questões. Ele também quer saber como é a vida depois da vida. Como é a vida depois da morte? Agora já não é mais morte, é apenas o desencarne. Depois que se desencarna, nós temos outras vidas? Nós reencarnamos várias vezes? Quantas vezes? Ao desencarnar, para onde nós vamos? Como é a vida dos espíritos? Allan Kardec era o perguntador. Então ele fez uma série de perguntas, centenas e centenas. Você abre o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de Allan Kardec, você pega lá, pergunta número 300 e tanto, pergunta número 200 e tanto. Então Kardec fez centenas de perguntas aos espíritos e ele ainda selecionou aquelas que ele achava que eram mais importantes. Perguntas sobre Deus, perguntas sobre anjos, perguntas sobre como os espíritos se relacionam, perguntas sobre céu e o inferno. Ele pegou as primeiras perguntas, as perguntas mais básicas, e ele colocou nesse primeiro livro chamado Livro dos Espíritos. Então, esse livro serve para dar uma visão sobre o mundo dos espíritos, quem são os espíritos, para onde eles vão, como eles vivem, e de alguma forma começar a nos confortar com relação ao maior drama da humanidade, que é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Agora, Kardec vislumbra a libertação de qualquer religião com relação a esse questionamento.
porque ele só quer saber cientificamente, a partir dos fatos, considerando que a palavra dos Espíritos são fato, já que aqueles que foram dessa para uma melhor voltaram para dizer como são as coisas do lado de lá, como é a visão da vida a partir do outro lado da vida. Para isso, então, vai surgindo essa primeira obra, o Livro dos Espíritos, e vai criando um grupo de pessoas que se tornará a Sociedade Espírita, fundamentada nos estudos de Allan Kardec. Esse é o nosso primeiro bloco da terceira aula sobre Umbanda e Espiritismo, falando um pouquinho sobre Allan Kardec e sua obra. Voltamos já já no próximo bloco. Muito obrigado.